querida. Pode começar. Bom, dando continuidade, né? A gente começou semana passada com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando só uma passada geral, para a gente não entrar já no segundo item da introdução. É o terceiro livro, né, dos 5 livros basilares da doutrina espírita, escrito por Kardec, e foi publicado dia 15 de abril de 1864. Essa obra traz inúmeras passagens do Evangelho de Jesus, particularmente os de ordem moral. Não é um novo evangelho, como na época que foi lançado, muitos tentaram dizer, né? Mas é o evangelho de Jesus explicado segundo ensinamentos espíritas. Nós tivemos, então, o início na semana passada, e agora nós vamos dar seguimento na introdução com os itens 2, que é a autoridade da doutrina espírita, o 3, notícias históricas, e o 4, Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã. Então, vamos para o 2, autoridade da doutrina espírita. Na parte 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala da autoridade da doutrina espírita, já que muitos opositores e difamadores dessa doutrina questionam essa autoridade, porque não veem nela tal condição para falar de situações que Jesus não havia abordado. Mas nós sabemos que ele abordou sim, só que de uma forma indireta, através de parábolas, numa linguagem simbólica. Aqui eu aproveito para destacar uma fala do Jung a respeito dos símbolos, em que ele diz que o símbolo existe sob a forma vivencial e experiencial. Eu estou falando isso por quê? Porque não só o Novo Testamento, como a Bíblia inteira, ela é repleta de símbolos, né? Então é importante a gente saber o que esses símbolos significam, né? Para que eles são usados, na verdade? Então, eles existem sob uma forma vivencial e experiencial, sendo impossível ter seu significado esgotado ou determinado, possibilitando estabelecer múltiplas relações e analogias. Seu caráter é atrair a atenção psíquica. Ou seja, todos os assuntos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo foram abordados por Jesus, sim. A questão é que é cheio de simbolismo, de metáfora, intencionalmente, para que as mensagens trazidas transcendessem o tempo e o espaço. Por isso que foi escrito há tantos mil anos atrás, e hoje a gente lê, e daqui a 1000 anos será lido, e ele se perpetua justamente por essa característica. O Espiritismo é uma revelação, ou seja, um conjunto de informações e diretrizes de conduta transmitidas ao homem por iniciativa dos espíritos superiores, tendo à frente o Espírito de verdade, confirmando a promessa do próprio Jesus, quando se refere a um outro Consolador. Está lá em João, capítulo 14, dos versículos 15 a 17. Então, nós temos que os assuntos do Evangelho, na verdade, eles são entendidos, muitas pessoas não entendem, por quê? Porque não tem a chave para compreender seu verdadeiro sentido. Essa chave está justamente no Espiritismo. Com a terceira revelação, lembrando que revelação é o ato de revelar, tá? Desvendar ou tornar algo claro ou óbvio e compreensível, por meio de uma comunicação ativa ou passiva com a divindade, nos traz a compreensão de todos os ensinamentos enviados a nós nas 2 primeiras revelações. Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre, seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Então, nós vamos ter
que eles trouxeram através do ensinamento dos espíritos, né? Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer as massas. Isso são coisas que eu tirei de mais importante, tá? Desses capítulos. Pode-se queimar os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Portanto, a fonte da doutrina não seria inesgotável pelo fato dela não estar na Terra. Sobre os espíritos que trouxeram as mensagens, né? Possuem diferentes capacidades e, por isso, os espíritos superiores estão de posse de toda a verdade. Por exemplo, em diferentes níveis de espiritualidade e evolução. Não é dado a todos penetrar certos mistérios. Os espíritos vulgares não sabem mais que o homem. Isso é importante, né? Porque muita gente ainda tem aquela ideia que, porque é espírito, é alguém que ascendeu moralmente ou intelectualmente. Quando a gente sabe que não muda em nada, a pessoa que era quando estava aqui encarnado continua sendo quando desencarna. Então, não necessariamente por ser um espírito que vem te dar uma comunicação, sabe mais do que você. Os espíritos elevados, completamente desmaterializados, são os únicos desapegados das ideias e preconceitos terrestres. Então, isso já começa a ser uma dica para a gente prestar atenção nas mensagens que a gente recebe. Tá? Então, qualquer ideia de apego ou preconceito terrestre, já começa a desconfiar. Tudo que for revelado fora do ensinamento moral deve ser considerado opinião dos espíritos, não devendo ser aceitos como verdades absolutas. Outro detalhe importante, ou seja, a intenção dessa comunicação em massa que houve nessa época do Kardec era um ensinamento moral. Então, qualquer coisa fora disso já é para considerar como opinião daquele espírito que está se comunicando. E Kardec vai dizer, uma só garantia existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Se os espíritos que a revelaram se houvesse manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Então, o que confere autoridade às informações transmitidas pelos espíritos? Por que essas informações são confiáveis? Por que a gente pode acreditar nelas? Porque existe o controle universal do ensino dos espíritos. Tá? Esse controle é que faz a força do espiritismo. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Então, a comprovação da verdade pela universalidade do ensino, por causa dos médios, né, de várias seitas, diferentes classes sociais, diferentes partidos, diferentes raças, e da opinião por controle. Primeiro controle, a razão. Segundo controle, a concordância. Então, o primeiro exame comprobativo é sem contradito da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Lembrando que, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro. Então, toda a doutrina está ali. Tá? Então, qualquer coisa que fuja daquilo que está ali deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo,
que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmo, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Eu me lembrei dessa frase que eu ia falar agora durante o estudo, na hora que a Valéria sugeriu a questão do grupo para a gente discutir. Quer dizer, eu acho que nesse novo grupo, onde se discutirá coisas a respeito da doutrina espírita, pode ser colocada até essas mensagens que andam rodando muito por aí, que dizem que é mensagem mediúnica, principalmente a respeito da pandemia. A gente pode até discutir, olha, o que você acha? Você acha que isso, vamos usar o bom senso, isso é doutrinário, isso está dentro da doutrina? Eu acho importante isso, porque tem uma enxurrada de mensagem dita mediúnica, né, que todo mundo vai repassando, e se a pessoa gostar, então, aí mesmo que ela acredita, diz que é realmente, enfim. E tem que se ter cuidado disso. A gente tem que usar esse controle da universalidade, entendeu? Então, a concordância no que ensina os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Então, surgiu dúvida, vamos ver, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Hoje mesmo eu recebi uma nota de esclarecimento da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, dizendo que não reconhece como válidas comunicações mediúnicas alarmistas que vêm sendo divulgadas com relação à pandemia. E ainda citaram as questões 737 e 740, no Livro dos Espíritos, em que falam dos flagelos. Quer dizer, essas comunicações alarmistas não estão de acordo com o que é dito no Livro dos Espíritos a respeito da necessidade dos flagelos, da lei de destruição. Então, a gente tem que usar um critério, assim, da razão, claro, né, e da concordância. Tem que haver concordância entre as mensagens e aquilo que nos foi trazido através de Kardec. Então, como sabemos, um homem pode ser enganado e enganar-se a si mesmo. Mas quando dezenas de pessoas em lugares distintos ouvem e veem a mesma coisa, torna-se impossível de todos estarem sendo enganados. Kardec teve o cuidado de afastar as opiniões isoladas daquele médium que trabalha sozinho, a opinião pode ser dele ou do espírito. Adotou as do maior número de concordâncias. Ele aproveitava as que os espíritos diziam igualmente por diversos médiuns. Afastou todas as ideias sistemáticas, aquelas em que o espírito se torna repetitivo em várias situações. Rejeitou ideias individuais, só aquele espírito fala do assunto. Recusou os testemunhos duvidosos, descartou as ideias excêntricas, que fogem da realidade, coisas bizarras, coisas com tom místico, ou em contradição com os dados positivos da ciência. Foi assim que Kardec trabalhou. Então, isso é uma dica para nós, né? Para a gente poder também avaliar aquilo que a gente recebe e por muitas vezes a gente acredita e acha lindo, e tem uns que assinam com nomes conhecidos, importantes, enfim. Temos que ter esse critério. Assim como as leituras também. A doutrina espírita ela não indica ou contraindica nenhuma leitura. Não é que o livro de fulano não é não prestar. É ter sempre esse olhar, né? Usar o bom senso, a razão, que a gente tende assim, a concordar com aquilo que nos favorece. Se a gente achar bonito e estiver nos favorecendo se for o que a gente quer ouvir naquele momento, a gente vai morrer jurando, dizendo que aquilo é verdade, né? Mas a gente tem que usar esse critério, porque senão tudo agora é do espírito, tudo foi um espírito elevado que enviou, tudo é verdade, tudo vai acontecer conforme A ou B falaram, e não é por aí, né? A gente está vendo que não é assim. Tudo o que no futuro fosse feito deveria ser submetido a um sistema de controle que Kardec denominou o controle universal dos espíritos. Portanto, a partir do momento em que nos considerarmos espíritas, temos que buscar essa coerência com as fontes originais do espiritismo, porque só elas representam a segurança oriunda da metodologia empregada pelo codificador, principalmente na situação atual do movimento espírita. Não será um homem, tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter da doutrina espírita, essa sua força, a sua autoridade. Então, sempre que a gente lê qualquer coisa, seja um livro, seja uma mensagem, seja o que for, lembrar desse último slide aqui que se refere ao controle universal dos espíritos. Até a opinião mesmo de espíritas respeitáveis, né? Exatamente. Não estão
às vezes, par em par com o que diz a doutrina, né? Mas o que eles próprios pensam a respeito de determinados assuntos. Então, a gente tem que saber separar a opinião pessoal, né, da pessoa A, embora isso já devesse, né, mas a gente sabe que no nosso grau evolutivo, infelizmente, a gente não consegue ainda viver tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente estuda. Então, deveria ter coerência, mas você não pode confundir a imagem do ser humano fulano, entendeu? E dizer que porque fulano falou, aquilo é doutrinário, porque ele é espírita. Não, não é por aí, calma, aquilo é a opinião dele. Vamos ver se a opinião dele bate com outras opiniões de outros espíritas e outros espíritos, enfim. Tem que haver um bom senso, tem que haver isso tudo que a gente viu aqui, porque senão vira uma loucura. E no momento, principalmente, que nós estamos, a gente quer justificativas, né? Então, qualquer coisa agradável que a gente leia que diz que foi algum espírito que mandou, você já fica... Ou o contrário também, né? Aquele pessoal do desespero que recebe mensagens... Tem umas que dizem até quase que literalmente que o mundo vai acabar agora, e a gente sabe que não é por aí. Entendeu? Por isso é que esse pessoal da Sociedade Espírita de São Paulo citou essas duas questões, 737 e 740, justamente falando dos flagelos, a importância deles, por que eles existem. Então, não é essa coisa alarmista, gerar pânico, esse troço todo. Tem que compreender, né? Então, vamos lá. Vamos agora para o item 3, que são as notas históricas. Por que é importante estudar isso, né? Porque toda vez que a gente vai estudar qualquer coisa, seja lá o que for, a gente tem que contextualizar. Senão, muita coisa a gente não entende ou interpreta de forma errônea, né? O Evangelho nos foi trazido há mais de 2000 anos. Jesus nasceu no meio de um povo que era basicamente nômade e agricultor. Então, a gente tem que sempre se reportar a essas situações. Daí, nas parábolas, ele usa muito essas coisas, né? Do pastor, das sementes, do semear, do plantar, enfim, ele usa muito isso exatamente por causa do meio em que ele veio. Mas aqui, nesse capítulo da introdução, capítulo 3, ele vem falando de algumas palavras que também são muito usadas no Novo Testamento. Eu peço licença a vocês, porque essa primeira aqui nem está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Mas eu sinto que muita gente se confunde com isso aqui. Muita gente não sabe diferenciar o que é hebreu, israelita e judeu. Isso é antes um pouco de Jesus, mas eu acho importante, porque às vezes você vai ler e fala, o judeu, não sei o que, os hebreus, e aí faz uma salada danada. Por quê? Porque os hebreus, na verdade, vêm de Éber, né, que está aqui, e eles são o povo mais antigo. Tá? Depois que veio Jacó, que teve os filhos todos, que distribuiu as tribos, aí eles eram chamados de israelitas. Por quê? Porque Jacó também era chamado de Israel. Era o outro nome de Jacó. Aí teve um monte daquelas confusões deles todas lá do Antigo Testamento, e briga, e separa, e junta, e anda, e sai, não sei o quê. E aí separaram, formaram os dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel tinha Samaria como capital e de Judá era Jerusalém. É onde da onde vem o ramo de Jesus, que é da onde é Davi, Salomão, do reino de Judá. Por isso que ficaram conhecidos como judeus. Isso foi só uma pincelada para a gente entender alguns termos. Então, vamos lá. Os samaritanos. Samaria era a capital do reino dissidente, que diverge da opinião do outrem, né? Como eu falei, de Israel. Sempre viveram em guerra com os reis de Judá. Construíram seu próprio templo e não admitiam senão o Pentateuco contendo as leis de Moisés. Seus livros sagrados eram escritos em hebraico da mais alta antiguidade. Eram os protestantes da época. É bom a gente lembrar, aqui eu lembro da mulher samaritana, aquela passagem de Jesus com ela, que é importante a gente saber isso, por quê? Porque senão a gente não se atenta a esse detalhe. Esse detalhe é importante, porque ela, além de ser mulher, não era para falar com homem, que na época a mulher valia menos do que objeto, ela ainda era uma samaritana e se dirigiu a um judeu. Quer dizer, então, essas coisas, vê como é que às vezes a gente deixa passar coisas
porque a gente não entende ou porque acha que não tem importância, mas tem importância. Todas as passagens do Evangelho vão ter... As coisas não são à toa. Então, a mulher samaritana não é à toa, é porque ela era samaritana mesmo. Então, tem todo um contexto por trás disso. Por isso é importante saber essas palavras, o significado, né? Os nazarenos eram o nome dado aos judeus na antiga lei. Se obrigavam à castidade, à abstinência do álcool, conservação da sua cabeleira, como Sansão, Samuel e João Batista. Tá? Publicanos, cavaleiros arrematantes das taxas públicas na antiga Roma, recolhiam os impostos e toda a renda, inclusive de origem desonesta. Os judeus não aceitavam a cobrança desses impostos, sendo motivo de muitos conflitos. Os portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos, termo de desprezo, sinônimo de gente de má vida, indignos de conviver com pessoas distintas. Levi era publicano, né, Mateus? Os fariseus. Fariseu significa divisão, separação. É a seita que pretendia ter o monopólio da verdade, a mais influente da época. Acreditavam na providência divina, imortalidade da alma, eternidade das penas e ressurreição dos mortos. Os fariseus eram aqueles sacerdotes que perseguiram Jesus o tempo todo. Escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes, pessoas da administração pública, dos exércitos judeus. Também podia exercer as funções de contador, secretário, copista e arquivista. Na antiguidade, os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Aqui também é outro termo importante da gente entender. Sinagogas no tempo de Jesus. As outras cidades não tinham templo, só Jerusalém, mas sim sinagogas, onde se reuniam aos sábados em preces públicas para a celebração das grandes cerimônias do culto. Significa assembleia, congregação. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas das outras cidades serviam-lhes de templos para a celebração do culto. O Templo de Salomão. O Templo de Salomão era o único templo da Judéia, em Jerusalém. Todos os anos, os judeus seguiam em peregrinação para as principais festas religiosas, da Páscoa, da dedicação, dos tabernáculos. Os saduceus. Apesar da pequena quantidade, os saduceus representavam a aristocracia dominante do judaísmo nos tempos do Novo Testamento. Isso aqui é um trecho que eu botei, mas tem muita dúvida com relação à origem do nome. Diz que vem de Zadok, vem que segundo que era o pai da linhagem do sumo sacerdote durante o reinado de Salomão. Formava o escalão superior dos sacerdotes e parte do sinédrio, exercendo por isso grande influência política. Ao contrário dos fariseus, que reconheciam a importância da tradição oral, os saduceus aceitavam somente a lei escrita, que é a Torá. Por influência do helenismo e da cultura pagã, era uma religião materialista e secularizada, que negava a existência do mundo espiritual e não cria na ressurreição dos mortos nem na vida futura. A vida para eles, portanto, se resumia ao aqui e agora, sobre a qual Deus não tinha nenhuma interferência. Quanto a esse grupo, Jesus disse aos seus discípulos para tomarem cuidado com o seu fermento. Os saduceus... Jesus ficou um tempo com eles. Tá? Saduceus não, com os essênios, estou confundindo, desculpa. Me empolguei com os saduceus aqui. Tem os terapeutas, se dedicavam às virtudes, viviam no celibato, a contemplação e a vida solitária. Jesus Cristo foi o maior terapeuta de todos os tempos. Agora sim, os essênios ou esseus. Era uma seita judia fundada 150 anos antes de Cristo. Ensinava o amor a Deus e ao próximo, distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras, acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição dos mortos, viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se dedicavam à agricultura.
aqui sim, Jesus ficou um tempo com eles, convivendo com eles. E por causa disso, muita gente achava que ele tinha sido um deles. Mas é errôneo concluir isso, porque a doutrina que ele trouxe não veio dessa seita. Não é porque ele conviveu com eles que ele teria professado outros princípios. Não, ele conviveu com eles por um tempo, mas não, ele não era, por assim dizer, um deles. Ele conviveu com eles, obviamente, pela sintonia com muitas coisas que eles acreditavam e tal, mas não... como é que eu vou dizer? Muita gente inverte, acha que o Jesus era um essênio e, por isso, trouxe aqueles ensinamentos todos. Não é por aí, tá? Então, essas são as palavras das quais a gente deve ter conhecimento, tá? Principalmente essas, né, que a gente viu. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, ordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, vão surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo como principais precursores Sócrates e Platão. E aí a gente vai entrar no último item da introdução, justamente falando sobre Sócrates e Platão como os precursores das ideias cristãs e do espiritismo. O que a gente tem que ter assim, em mente, que muitas vezes a gente não tem esse hábito, né, em nada, não só na questão do evangelho, é que a nossa história não começa num momento X. A gente começa lá atrás. Entendeu? Então, a gente vem caminhando, entendeu? A nossa evolução tem milênios, muito antes de Cristo. E aí, se a gente for ver todas as seitas, todas as coisas que vieram, os avatares, tudo que veio antes de Jesus, muitos, se a gente for conhecer a parte dos orientais, muitas coisas do que Jesus veio. Jesus foi quase, a gente brinca, né, dizendo, só tem que desenhar. Foi quase isso que Jesus fez, porque vários avatares foram enviados antes, e inclusive até depois dele também, para lembrar de muitas coisas, e as pessoas recalcitravam nos mesmos erros, e aí vem ele para demonstrar aquilo que muitos falavam, né? Então, vamos ver só como é que é a doutrina de Sócrates e Platão. Por que a gente vai falar deles? Para mostrar justamente isso, que 500 anos antes de Cristo já haviam filósofos destinados a revelar as leis de Deus e que, portanto, o espiritismo já estava presente na vida das pessoas. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, a de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Então, a gente julgou conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Vamos ver um resuminho da doutrina de Sócrates e Platão. Doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual se aspira, de uma sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar. As coisas da terra devem ser vistas do ponto de vista da alma, do espírito, para que sejam apreciadas com justeza. Acreditavam na doutrina dos anjos guardiães,
ou espíritos protetores e nas reencarnações sucessivas. Acreditavam que deveríamos cuidar mais da alma do que do corpo. Acreditavam nos diferentes graus de pureza das almas. Gente, isso 500 anos antes de Cristo. Acreditavam que o corpo conserva vestígios de experiências vividas em vidas passadas. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra após a morte se reencontram e se reconhecem. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Se a alma é imaterial, depois desta vida ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e material, da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. O ensinamento dos espíritos. Acho que está voltando. Ué? Ih, voltou tudo, gente. Espera aí. Não sei onde é que eu enfiei o dedo aqui. É rápido. Isso. Já admitiam que ninguém deveria retribuir injustiça com injustiça, mal com o mal e etc., estando aí o princípio da caridade ensinado no Espiritismo, que nos ensina a retribuir o mal com o bem e a perdoar os inimigos. Sócrates afirmou que todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal que o bem, o que já mostrava a predominância do mal sobre a Terra, o que será esclarecido em pluralidade dos mundos e destinação da Terra. Olha o que Sócrates, escrito por Platão, fala, né? O tempo é chegado de examinar as coisas amplamente e do alto, e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e castas. Gente, isso 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 e blá, 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 anos atrás. Por isso que eu falo, é bom a gente olhar, ter essa visão do alto, entendeu? Porque a nossa história não começou com Jesus, a nossa história começou muito antes, entendeu? E a gente vem, entendeu? E cai, levanta e vai, cai, rola, levanta e vai, e assim a gente vem, entendeu? Desculpe o termo, como o pessoal fala, catando cavaco, entendeu? E levando burdoada. E aqui nós estamos para isso mesmo, para evoluir. Mas olha quanto tempo as coisas já nos são ditas, entendeu? E essa dificuldade, né? Essa dificuldade nossa de sentir, que na verdade a gente só vai conseguir vivê-las quando a gente conseguir senti-las. Enquanto a gente ficar na cognição, nada disso vai ser vivenciado. As grandes verdades são eternas. Os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem depois ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições. Pode dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Que verdades, né? A moral que compõe o Evangelho, que exige de cada um a reforma de si mesmo. É o que nós vamos ter oportunidade de estudar em conjunto esse ano. Eu falo em conjunto por quê? Porque muitos aqui já devem ter estudado N vezes o Evangelho. Mas será que internalizaram tudo que leram? Né? Será que sentiram tudo que disseram ter aprendido? Será que tiveram sabedoria de usar? E será que me incluo, óbvio, né? Senão não estaria aqui. Como dizem, o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo, né? O roteiro infalível para a felicidade vindoura. Eu adoro essa imagem, quer dizer, você levanta ali o véu, né? Foi o que o Espiritismo nos trouxe. Levantada a ponta do véu, que possamos não apenas aprender o que está escrito, mas principalmente fazer do Espírito que o compõe o nosso modo de viver. Jesus nos disse que nós éramos o sal da terra e a luz do mundo.
Então, a mensagem que fica para a gente iniciar na próxima semana com os capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é essa, que a gente seja sal da terra e luz do mundo. É isso que ele está esperando a gente ser. E é isso, gente. Podem perguntar. Ouvimos, né? Agora podemos debater um pouquinho, né? Tem várias coisas interessantes. Eu vou fazer uma constatação, ok? Claro que todo mundo já sabe, mas quando a Adriana falou em Sócrates e Platão e outros que vieram bem antes de Cristo, a gente deve lembrar sempre, né, que lá consta a assinatura de Sócrates e Platão como participantes da Pleiade que vieram trazer os ensinamentos quando da feitura do Livro dos Espíritos. Eles estão lá, registrados. Acho que ela caiu. Quem? A Tereza, acho que congelou. Ah, não. Não, ela caiu. Ouviram? Ouvimos. Ok. Sim, com certeza, né? Ali vários... Porque às vezes a gente não presta atenção quando tem todos aqueles nomes que assinam, né, como participantes daquela obra magnífica que é o Livro dos Espíritos. Então, você falou, né, Sócrates, Platão, e eles estão lá realmente, né? Sim, porque, na verdade, como Jesus é o governador do nosso planeta, né? Então, tudo que aqui acontece vamos dizer assim, orquestrado, organizado por ele, né? E esses chamados avatares, a palavra avatar é justamente isso, aquele que cruza de um plano para o outro, né? Todos eles, naturalmente, quando foi chegado o momento da terceira revelação, que é o Espiritismo, naturalmente que Jesus os convocou, né? Quer dizer, ele montou essa grande pleiade de espíritos superiores para que auxiliasse, né? Para que fosse trazido, através de Kardec, né? Como sistematizador disso, todas essas coisas que não mudaram, como a gente falou lá no início, não mudaram, nada do que o Espiritismo trouxe mudou coisa alguma. Assim como Jesus não veio mudar a lei, né? O Espiritismo também não veio mudar, veio aclarar, né? Veio mostrar, veio dar a chave para muita coisa que a gente não entendia até então, né? Por quê? Isso tudo por um motivo de grau de evolução. Assim como na época de Moisés eles não tinham capacidade evolutiva, né? Até mesmo intelectual, para compreender muitas coisas, depois veio Jesus e falou dessas coisas, assim também agora, só agora que foi falado muitas coisas. Agora que eu digo no século XVIII, XIX, né, quando veio a doutrina espírita. Quer dizer, e eu imagino que com o caminhar das coisas, talvez novas revelações, porque não se encerra aqui, né? Com certeza. Eu vou falar mais uma coisa, posso? Os outros estão tímidos? Eu achei de uma certa coragem você, Adriana, ter tocado no ponto de que Jesus viveu entre os essênios, um período. Porque eu não sei porquê, mas eu tenho ouvido de muitos palestrantes, de muitos pessoas mesmo, palestrantes, oradores espíritas, de que isso não é verdade. Eu não sei por que há essa... Não sei se acontece com vocês, se vocês já ouviram isso. Quase ninguém quer admitir que Jesus viveu entre os essênios uma certa época da vida dele. Ele não era um essênio,
também acho que não, concordo que não era, e ele não recebeu ensino nenhum dos essênios. Isso eu concordo plenamente, não é isso. É exatamente o que você falou e achei que você foi corajosa, porque os essênios tinham realmente um estilo de vida muito parecido com o estilo de vida proposto pelos cristãos e por Jesus. Mas não sei se vocês reparam isso, mas eu vejo muita gente que não quer que se toque nisso. Parece que querem Eu criar acho, um tabu. Tereza, sabe o que eu acho? Eu acho que a questão de se tocar nisso ou não é mais por esse lado de acharem que Jesus aprendeu com os essênios, quando não é por aí. Agora que ele conviveu, conviveu. É só ver os manuscritos do Mar Morto que foram achados, onde os essênios viviam, um monte de escritura, um monte de coisa que prova que ele ficou um período lá com eles. Mas a minha, assim, aí já é opinião própria, tá? A minha ideia é justamente essa que eu tinha falado, na questão de se preparar por ser um grupo que vivia basicamente para o espiritual, vamos dizer assim, resumidamente, né? Então, eu acho que ele deve ter ficado ali por um tempo para se preparar para a missão a que veio, não para aprender nada, entendeu? Porque muita coisa foi achada onde viviam os essênios, muita coisa da época dele, muita coisa, muitos manuscritos, muita coisa. É verdade. Foi um local, um ambiente, né, onde ele pôde estar em casa, vamos dizer assim, até para que ele não fosse descoberto, né, antes do momento adequado dele dar início à sua missão maior, né? Então, ele esteve com eles, que, como a Adriana falou de início, vamos dizer assim, colocando no vocabulário de hoje, né, falavam a mesma língua, né? Ele não veio aprender nada porque Jesus era um espírito puro, né? É um espírito puro, né? Hoje ele já é além do que ele era quando esteve entre nós. E ele nunca reencarnou, apenas encarnou essa única vez, né? Então, era um ambiente para ele importante e que o preparou, o ajudou nesse preparo, não nele, né, no preparo dele, mas no preparo vibracional, né? Preparo vibracional, é como se tivesse ido para um monastério. Eu vou ali para o monastério fazer uma meditação para poder... E ficar ali até aguardando o momento próprio para ele dar início. Exatamente. É isso que eu penso. Não teria lugar melhor para onde Jesus iria. Tipo, ficar esperando até que ele devesse realmente começar o seu messianato. Era um lugar mais próprio, e ali estava cheio de terapeutas também. Agora, Jesus continua afirmando, que nem Adriana, que nem Valéria, não foi aprender nada lá. Não foi. Com certeza, não precisava disso. Ele chamava muito atenção desde que ele começa a falar, né? Pelos gestos, pela atitude, completamente distanciada, né, de outros, né, da maioria, da grande maioria, quer dizer, de todos, né, porque Jesus é único, né? Então ele já veio com, se ele plasmou o nosso planeta, a gente não consegue ainda imaginar o que é Jesus, né? Mas ele plasmou o nosso planeta, né? É o governador do nosso. Então nós não temos essa capacidade, não podemos mensurar isso, mas podemos entender que ele não aprendeu nada com ninguém, ele veio para ensinar. Agora, ele precisava de um local, até para não ser, vamos dizer assim, identificado antes do momento adequado, certo, ele se afastou para estar com eles, que era um lugar em que ele podia ter tudo aquilo que ele necessitava para providenciar a transformação, né, que ele veio para realizar quando veio à Terra. Eu sei que eu estou falando demais, mas eu posso dar uma contribuição assim de dividir um conhecimento, não
conhecimento, é um livro que eu li. Gostaria de dividir, eu não sei se alguém já leu esse livro, onde a gente poderia obter muita informação sobre o tipo de vida dos essênios. O livro se chama A Grande Espera. Alguém já leu? Não. A autora é Corina Novellino. Ela é neta de Eurípides Barçanufo. A Grande Espera. Maravilhoso. Uma ótima dica. Ali a gente conhece com mais profundidade os essênios e como eles chamavam Jesus, porque eles acreditavam na vinda do Messias. Uhum. Enfim, é um livro. Ela garante que é a realidade. Eu não vou dar spoiler, mas eu fiquei muito satisfeita de ler esse livro. A Grande Espera, Corina Novellino. Até mesmo por conta disso que você acabou de falar, eles acreditavam que ele era o Messias. Isso era mais um motivo para ele se retirar e ficar com eles, porque aonde ele nasceu, aonde ele vivia em Nazaré, era o lugar que menos aceitava ele como Messias. Ninguém ali acreditava nisso. Então, imagina o clima, né? Quer dizer, por mais elevado, eu imagino, né, que ele devesse ir por um lugar desse, onde a energia era outra, né, a mentalidade era outra dos essênios, para fazer esse preparo mesmo energético, né? E não para aprender nada. Mas eu acho que é por isso que relutam muito em aceitar isso, porque eu acho que a partir do momento que você diz, não, ele viveu com os essênios, aí pronto, aí já é quase que como se estivesse dizendo que ele aprendeu com os essênios, quando não necessariamente precisa ter essa relação. Pois é. Posso falar uma consideração? Sim. Eu achei muito interessante essa parte do estudo em que você botou os povos com as características, porque me chamou a atenção o fato de que parece que atualmente existem muitas seitas e povos, né, continentes, nações que, como se fosse esses tivessem sido os precursores, né? A gente vê que tem muitos preceitos que continuam vigentes ou posturas que continuam sendo adotadas por determinadas religiões, né? Até quando se fala nos antigos protestantes, quando falo dos samaritanos, em vários deles eu consegui identificar, nossa, parece atualmente, por exemplo, o catolicismo, ou o judaísmo, o islamismo. Então, chamou muita atenção, achei muito interessante. Talvez sejam os precursores, né? Os que atualmente professam tal ou qual religião, na época eram de tal ou qual povo, né? Como a gente traz essas reminiscências ainda. O que denota essa demora, vamos dizer assim, né, na evolução, porque se na época de Jesus já existia e ele traz a mensagem de amor, né? Jesus não trouxe religião nenhuma, Jesus trouxe a mensagem do amor do Deus Pai. E ainda hoje, no século XXI, depois de Cristo, a gente tem cada vez mais quebras, né? Quer dizer, os que gostam de verde se juntam, formam um clã, os que não gostam, né, o que gosta de planta forma outra religião. Aí você tem dentro do protestantismo uma ramificação imensa que eu já nem entendo mais, enfim. E assim vai, porque é tudo o quê? Tudo por egoísmo, porque se eu acho que a mulher tem que andar toda coberta, então vamos formar lá uma seita onde a mulher tem que andar toda coberta. Não, mas o homem pode usar barba, então vamos formar... E assim vai partindo cada vez mais, quando a mensagem de Jesus era justamente o oposto, né? Era unir, era formar uma grande coisa, porque quando o povo judeu foi escolhido, isso aí vem lá atrás, de Capela, enfim, eles foram escolhidos justamente porque eles já tinham essa ideia do Deus único. Então foram escolhidos para passar a ideia do Deus único para a humanidade, não era só para eles. E é aí que eles começam já a falir na missão deles, porque eles entenderam que aquilo ali era só para eles. Sim. Então, quando vem Paulo e começa a divulgar a mensagem de Cristo para os chamados gentios, né, que não eram judeus, muitos foram contra, inclusive dentro do próprio apostolado, né?
Teve lá o Tiago que implicou com o Paulo porque não aceitava, né? Ou seja, essa coisa, né, a ideia é minha, aquilo é meu, você pensa como eu, tem que ficar comigo, o outro não pensa, tem que ser rechaçado, essa coisa, ó. E a gente vê agora Queriam enfim. Também o que era acho que a questão dos judeus, né, para todos, né? Entre os próprios apóstolos, né? Tiago, que era muito resistente, né? À cultura, vamos dizer assim, né? Queria impor circuncisão, né? Tinha aquele debate com Paulo, enfim, várias coisas, inclusive a visão, né, de Jesus, né? Porque Jesus, nós podemos dizer que Jesus, para a época, talvez eu acredito até hoje, ele é o grande subversivo, né? Porque ele fazia o que era certo. E o que era certo para aqueles povos, né? Principalmente, no caso, os judeus, né? Não era nada do que ele fazia, né? Porque ele se reunia com publicanos, né? Ele se reunia com mulheres de toda a natureza, fazia questão, né? Ele enalteceu as mulheres. Trabalhava sábado, não é? Então, curava, não é? Enfim, fazia tudo que não era, que estava fora da lei. Das leis de Moisés, e não as leis divinas trazidas por Moisés, porque tem que se diferenciar isso também. Entendeu? Na época dele, eles ainda estavam muito arraigados às leis, porque Moisés trouxe as leis de justiça que ele trouxe como homem, o homem Moisés, né? Porque começou a ter uma confusão danada depois dos 10 mandamentos, aí tem aqueles negócios todos, por isso que não pode falar com os mortos, não sei o quê, ele começa a restringir tudo, mas isso era uma lei humana. Entendeu? As leis divinas, que são os 10 mandamentos, em momento algum Jesus vem mudar nenhuma delas. O que ele vem mudar o enfoque, mudar o modo de agir, são essas leis de Moisés, criadas como Moisés, vamos dizer assim, Moisés justo, né, justiceiro, uma coisa estranha. Mas, enfim, de lei, entendeu? Lei humana. E eles eram muito presos a isso, né, os judeus na época. A época pedia dele também, né, a coisa mais firme, mais forte. Exatamente, era o olho por olho, isso tudo era necessário até então. Aí vem Jesus com dar outra face, não sei o que, eles não gostaram. Como assim? A gente vem sofrendo, né, centenas de anos e agora eu vou dar outra face, vou ser legalzinho com o romano. Não, na verdade o que eles queriam, por isso muitos não aceitaram Jesus, né? Porque eles queriam o Salvador, mas o Salvador mudar de lado eles, né? Eles passariam seus mandantes e iam subjugar os romanos, quer dizer, não é por aí. Jesus vem com um discurso de amor, de união, quer dizer, é complicado, né? Queriam libertação através das armas, né? Do exército, né? Não através da humildade, da compreensão, da renúncia, né? De todas as virtudes que ele tentou nos ensinar, né? Que ainda não aprendemos. Adriana? Oi. Tudo bem? Tudo bom, Constância. Cheguei um pouquinho depois, mas dá para te perturbar nas perguntas. Vem cá, uma opinião sua. Tipo assim, Jesus agora, chegando agora, como você acha que ele seria recebido por nós? Nossa Senhora! Acho que ele ia ser trucidado. Estou internado lá no Pirineu, em Botafogo. Como que você acha que a gente ia recebê-lo? Que a gente tem algum nível de instrução, entendeu? Tipo, não sei, o planeta, a Terra, não sei. Como você acha que ele seria recebido? Da mesma maneira que foi? Alguma evolução a gente teve? Eu acho que ia ser complicado, Constância. Ia ser complicado. Se ele vem com esse discursinho de amor atualmente, eu acho que ia ser bem complicado. Entendeu? A gente está vivendo um momento em que você não pode nem rir para a pessoa, que ela te dá um soco, entendeu? Aí vem um cara, entendeu? Todo largadão dizer que você tem que amar o seu inimigo, que não sei.
Não digo por nós, né? Estou falando no geral, tá? Óbvio que alguém, assim como na época dele, muitos entraram nessa, compreenderam, obviamente teria também. Não estou dizendo que também nós estamos tão mal assim, mas que ia ser complicado, ia. A gente pode fazer um paralelo com a gente mesmo, né? Que já tem algum conhecimento, porque já estuda, já lê, já tem o contato, já tem uma certa prática de saber o que é caridade, o que é o amor, como você deve proceder, o que você deve pensar, o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal. E ainda, né, nós ainda temos todas essas dificuldades, porque quando acontece conosco a circunstância, muitas vezes a coisa ainda muda de figura e nós esquecemos Jesus, né? Esquecemos o que ele nos ensinou. Então, eu também tenho dúvidas no planeta Terra ainda predomina o mal. Não podemos esquecer isso. Ainda Exatamente. o mal. Não é o bem, é o mal. Nós estamos vivendo tempos de maldade. O mundo inteiro vive maldade. A gente vê todo dia, em toda parte do mundo, todo tipo de crueldade. Jesus já está entre nós há mais de 2000 anos. E a gente ainda vê alguém matar o outro, né? Assim, como ele, porque ele tem uma cor diferente. Por isso ele é tratado diferente. Enfim. Eu acho que numa visão, minha opinião, numa visão global da política, da ânsia do poder no nosso mundo de hoje, ele seria crucificado de novo. Porque o Sinédrio teve a participação maior de tudo e foi o poder daqueles sacerdotes e etc., que não queriam largar o osso. A verdade é essa. Falando num português chulo. Se ele vem hoje com a ânsia de poder que o mundo tem, crucificava de novo. Infelizmente. Também acho. A gente tem que pegar esses pontos, né, fazer esses paralelos, né, para que a gente possa se adiantar um pouco, né? Principalmente se ele fizesse, você vê hoje em dia, fazendo um paralelo, como a Teresa falou, né? Imagina ele andando com homossexuais, enfim, com todos que sofrem uma perseguição atualmente, entendeu? Que você vê as pessoas apanhando na rua porque gosta de se vestir de preto ou de roxo, ou porque mulher quer vestir de homem, enfim, coisas que são particularidades, são coisas pessoais. Isso está incomodando o outro a ponto do outro te bater até a morte, entendeu? Imagina Jesus andando com esse pessoal que hoje em dia está assim, descaradamente sendo excluído, entendeu? Se ele ia ser aceito, não ia mesmo. Quer dizer, lá, aquele ali andando com fulano, com ciclano. Porque na grande maioria das vezes, né, eu acho que as pessoas, e aí eu digo todos nós, né, nós ainda estamos muito na superficialidade, ainda estamos muito presos às coisas. Aí quando acontece assim, um fato, um grupo resolve encenar algo, fazer uma esquete com Jesus. Aí mostra Jesus de um jeito, vestido de outro, com isso, com aquilo. Ai, que absurdo que as pessoas, esse grupo, esses rapazes fizeram isso. Tão absurdo, tão pecado, né? Então crucificam, fazem tudo que... Quer dizer, na verdade, as pessoas não entenderam nada. Não entenderam a essência. É por isso que Paulo de Tarso fala que a letra mata. A letra mata e o espírito vivifica.
E é o que a gente faz, a gente vê a casca, a gente vê a aparência. Aquela criatura, ela está fora dos padrões que nós determinamos como normais, entendeu? Aí ela é excluída. Quer dizer, ninguém para ver a essência, né? O que aquela criatura traz. Foi isso que Jesus falou, por isso que ele pegava cada apóstolo dele, na psicologia junguiana a gente estuda muito isso, cada apóstolo dele é um arquétipo, vamos dizer assim. O Pedro é o grosseiro, é o turrão, é não sei o quê. Cada um é uma parte de nós, vamos dizer assim. Entendeu? Então ele pega esses problemáticos, vamos falar assim, entendeu? E convive justamente com eles. Por quê? Porque ele via a alma deles. Então, ele via em Madalena a alma dela, ele via em Pedro a alma dela, e não aquilo ali de fora, porque vivia no meio de homem, porque era prostituta ou não era, ou porque era assim ou assado. Isso ele não via. Então, é o que você falou, a gente está muito na superficialidade, a gente ainda avalia as pessoas pela aparência, enfim. E, às vezes, perde, né, a essência, que é o principal. E você só tem a essência se você se aproximar do outro. Mas não, a gente se afasta já no primeiro, não fui com a cara, não gostei, ele usa o cabelo assim, usa a roupa assada, enfim, tudo muito superficial, tudo muito material, né? Na verdade, quando nós agimos assim, nós estamos muito mais preocupados com o que o outro vai pensar da gente. Então, a gente tem atitudes em cima do que o outro vai dizer de nós, e não do que nós estamos sentindo verdadeiramente, né? Então, nós estamos ainda, infelizmente, estamos muito afastados ainda de Jesus e do seu evangelho, né? Agora é uma hora extrema. Eu acho que é uma hora extrema, uma hora de aproximação, de união, de fortalecimento, né? E as pessoas, elas, por detalhes, por pontos de vista, né? Pontos de vista, elas se afastam, elas estão afastadas. Aparentemente, elas estão juntas. Eu vejo assim, muita gente junto, porque precisa, porque depende, porque quer ser bem vista, quer estar bem na fita com o outro, ou com o patrão, ou com isso, com aquilo, né? Mas ela própria, ela tem muitas dificuldades. E a gente vê isso nesse tempo que a gente está passando agora, que a gente está necessitando dar testemunho de muita coisa. E não é para ninguém, não, porque não tem ninguém vendo a gente. É dentro da família, né? É com você mesmo. É você com você mesmo, dentro do que você está vendo, do que você está passando, do que você está vendo sendo cuidado, do que está acontecendo com o teu vizinho, enfim, com alguém da tua família, algum amigo. Eu acho que é um momento assim grave que a gente tem que pensar muito e mudar de roteiro mesmo, se precisar, né? Porque muitos podem estar já no roteiro certo, né? Caso de servir, né? Como você mesma falou. E eu acho que o Espiritismo nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito. Essa questão do estudo de hoje, né? Como você falou, as pessoas vieram a seu tempo, né? Esses avatares, esses espíritos já bons, né? Espíritos evoluídos vieram antes para abrir o caminho, né? Para dizer as coisas, e quando ele viesse, aquilo já tivesse uma compreensão maior. Mas, mesmo assim, ainda não compreendemos bem. Então, olha, a coisa que eu acho mais louca, entendeu? É a gente se dizer reencarnacionista e ter preconceitos raciais, por exemplo. Não bate, entendeu? Por que eu por exemplo, por que eu vou ser racista se eu sei que eu já posso ter nascido em qualquer lugar do planeta, posso ter tido qualquer cor de pele, e não só posso ter tido, como posso vir a ter, entendeu? Quer dizer, é uma incoerência total, por isso que eu digo, a gente ainda está muito aqui, entendeu? Tem que jogar para cá também, porque não adianta você saber, é a reencarnação, sim, a gente reencarna, onde tem que renascer, bababi, bababá, tudo lindo, mas na hora de botar na prática, não põe, porque se eu pusesse, eu não poderia ser racista.
Pois se eu sei. Aliás, eu não poderia ter preconceito nenhum. Eu também não poderia ter nojo do pobre, entendeu? Porque eu posso ter sido ou vir a ser. Eu não posso ter preconceito racial contra o preto, porque eu já posso ter sido ou vir a ser. Então, é uma incoerência total, entendeu? A gente não consegue botar as coisas que a gente lê, que a gente conhece, que a gente aprende, na hora de praticar, não vai. Por quê? Porque a gente ainda está muito no cognitivo. A gente só consegue botar alguma coisa em prática quando isso vai para o nosso sentimento. Quando você junta a razão com o coração, aí você compreende aquilo, aí sim você passa a vivenciar aquilo. Enquanto estiver só no cognitivo, não adianta. A maior prova é essa. Tanta gente, não é só no espiritismo, tem um monte de gente que é reencarnacionista. E você vê um monte de gente ainda sendo preconceituosa, até mesmo a questão da sexualidade. Como que eu vou ser preconceituosa com um homossexual, com um transexual, seja lá o que for, se eu sei que aquilo ali é uma fase, que aquilo ali é um espírito dentro daquele corpo, que ele está passando por aquilo que precisa, enfim. Aí eu vou lá, encho o cara de paulada porque ele é um sem vergonha, porque aquilo não está na Bíblia, enfim, é uma coisa totalmente incoerente, entendeu? É complicado, mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo está nos dando muitas oportunidades de parar para ver, porque a gente vem também numa coisa automática que a gente não presta atenção nisso. Então, muitas vezes não, eu não sou racista, mas por quê? Porque você vai no dia a dia e tal, mas quando você para observar as suas atitudes durante o dia, você é sim, muitas vezes você muda de lugar, muitas vezes você tem medo do cara porque ele é escuro, tem cara de ladrão, tem cara de, esse tem cara de é a pior coisa que existe, entendeu? Porque tem cara de quê? Você vai avaliar a pessoa pela cara dela, entendeu? Mas a gente age assim, eu ajo assim, você age assim. Agora, quando a gente para um pouco para pensar, que o problema não é agir assim, o problema é justamente você não se dar conta de que está agindo assim. Então, quando você já começa a prestar atenção, nossa, eu tive uma atitude horrível hoje, foi assim, assim, assado. Isso já é um início, entendeu? Você começar a trabalhar isso. Por isso que o Espiritismo, tudo que você vai estudar, você acaba no autoconhecimento, na reforma, porque é isso, entendeu? O negócio é todo aqui dentro. Tudo que a gente aprende, a gente tem que jogar para a realidade, jogar para a nossa vida, ver o que a gente está fazendo para tentar mudar, tentar trabalhar essa questão. Adriana. Você está viva, meu amor? Eu estou com uma cara horrível, gente, mas eu tô minha aqui amiga covídica, botem as máscaras. Olha, tá com Covid? Isso. Uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas até em piadinhas, em brincadeiras, ou assim, acontece alguma coisa, principalmente no trânsito, tinha que ser crioulo. As pessoas, ou então a minha filha mais nova vive nos chamando a atenção de algumas coisas que a gente usa no nosso vocabulário e que é depreciativo na questão racial, né? E que a gente não percebe. Por quê? Porque são anos que a gente vem fazendo e falando as mesmas coisas, mas a gente não percebe. E do momento que a gente não aprendeu a compreender quem está dentro de casa, na nossa família, que dirá compreender quem está fora. Porque, às vezes, a gente está no miudinho aqui, no nosso núcleo familiar. Às vezes, a gente fica assim, mas não pude... Como assim? Como é que aquela pessoa fez isso? A gente é o primeiro a julgar, que dirá o vizinho, aquele que a gente trabalha junto, que a gente encontra pela rua. Aí mesmo que a gente continua errando, né? A gente sabe, conhece, estuda, mas é o que você falou, na hora da prática a gente continua errando. É complicado. Mas a gente vai... Eu acho que essas situações todas existem exatamente para isso, entendeu? E a partir do momento que a gente for obrigado a diminuir o ritmo, uma das grandes coisas que a gente pode aproveitar para fazer é justamente isso, entendeu? Observar essas coisas, né? Sai daquele automatismo em que ninguém se conhece dentro de casa mesmo, como você falou. E aí você começa a se observar, não só observar o outro, né? Que a gente está sempre pronto para observar o outro, mas se observar, entendeu?
Até mesmo, por que ele fazendo isso, essa pessoa me irrita? Que não sei o que... Enfim, tudo chega para a gente com um objetivo único de aprendizado. A gente é que desperdiça tudo, né? Posso falar? Rapidinho. Adriana, é o seguinte, pelo que Deus veio, Jesus veio buscar, né? Ele fala, a gente deve buscar a união, a integração, né? E que no fundo é a integração interna e a integração do mundo, né? A união interna e a união mundial. Agora, o que eu vejo nisso é o seguinte, nós ainda somos muito ocidentais. Você vê, Sócrates e Platão, civilização ocidental. E as outras civilizações que também fazem parte da história do mundo, a China, por exemplo, Confúcio, o hinduísmo, o islamismo, é difícil integrar isso tudo. É uma pergunta que eu me faço. Será que no mundo espiritual, então, existem essas mesmas divisões? Então, um espírito islamita, um espírito hinduísta, um espírito católico, um espírito protestante. Eu vejo no espiritismo uma tentativa justamente de abarcar isso tudo, na doutrina espírita, abarcar todos os seres, né, as almas. Por quê? Se você for ver o princípio fundamental de todas as demais religiões, você vai ver que é o mesmo, é o amor, é essa integração. Agora, é difícil. Então, o mundo não se integra e nós também não nos integramos, né? Essa é a nossa meta, o nosso desafio, que Jesus veio aí para dizer isso. Mas é difícil essa integração. Enquanto a gente estiver fixado no ego, é difícil. É isso aí. E tudo isso que você citou é o ego, é o poder, entendeu? A minha religião é melhor. E a gente tem que tomar cuidado. Você falou uma frase, eu me lembrei, que tem até uma palestra que o Haroldo fala, que a gente tem que tomar maior cuidado com esse negócio também de o espiritismo vai... Não, senão você daqui a pouco está igual os judeus, só o espiritismo salva o mundo. Não. É uma tentativa de justamente voltar, né, para o cristianismo redivivo, como eles mesmos dizem. Para quê? Para essa ideia do amor. Tanto é que diz que a religião do futuro não é o espiritismo, a religião do futuro é o amor. É isso a ideia é essa, é integrar todos esses povos. Os orientais, nesse sentido, eles são muito mais avançados do que nós, nesse sentido dessa visão holística, né, em geral, da espiritualidade, do amor e tal. Porque isso já vem lá, o livro dos Vedas, do hinduísmo, de 5.000 anos atrás, já vinha com todas essas coisas que Jesus veio nos mostrar depois, entendeu? Claro que fazendo parte, como eu falei, lembrando que Jesus é o governador do planeta, então isso tudo já estava na... Claro. Agora, aí começa o nosso egoísmo, entendeu? Porque se nós não fôssemos egoístas, desde esses 5.000 anos atrás, aí a gente já estaria vivendo assim, todo mundo feliz da vida, paz e amor, mas não é o momento do planeta. Entendeu? Assim como a gente tem que evoluir, o planeta também evolui. Então, quando começam esses flagelos, como eu citei aqui, que esse pessoal de São Paulo falou, é justamente para isso. Entendeu? É como se fosse um sacode. Olha só, vocês já estão chegando no limite, entendeu? A Terra vai evoluir. Agora vai ficar quem conseguir evoluir também. Quem não conseguir, tchau, tem um outro planeta ali esperando por vocês. Entendeu? Porque está sendo feito tudo, né? A gente leva susto, leva choque, empurrão, tapa, entendeu? Então, mas Deus nos respeita, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, entendeu? O ritmo com que a gente evolui, somos nós que decidimos. Agora, o planeta também evolui, a gente vai ver isso até nas próximas aulas. Você tem uma evolução
dos habitantes, mas tem uma evolução do planeta. Então, a Terra vai passar para o mundo de regeneração, independente de nós ou não. Então, ela vai passar para o mundo de regeneração. Agora, se nós vamos reencarnar nesse mundo de regeneração ou não, aí já é um problema nosso. Por quê? Porque ela tem que continuar essa evolução. Então, eu acho que de tudo que você falou, para mim, só essa palavra, como diz Emmanuel, orgulho e egoísmo. Não adianta, a gente não consegue ainda se livrar dos dois. E aí tem essas inúmeras seitas, religiões, tudo onde o meu Deus é melhor que o seu, enfim. Outro dia, eu pensei muito nisso. Há 3 dias atrás eu assisti o Papa no Iraque, né? Então, você vê, no Iraque tem católicos, claro que tem, mas eu não quero julgar, Deus me perdoe, mas você fica pensando, aquilo é uma visita para a união ou é uma visita de poder, para ocupar um espaço, entendeu? E assim são todas as religiões. O que a gente acaba vendo é isso. É difícil. Porque por trás dos líderes tem o ser humano, né? Claro. Aí que é importante a gente não perder de vista. Como você me falou, na base de todas as religiões, né, o islamismo, é a mesma coisa que Jesus fala. Não tem diferença. Os homens é que perverteram. O interesse pessoal está na frente sempre de tudo. Enquanto estiver e for assim, não se conseguirá nada. Inclusive no espiritismo. Nós não podemos pensar, nós temos que estar muito atentos, porque tem gente falando cada coisa, cabeluda, não é de hoje, firmando no sucesso que tem, muitas vezes, de ser reconhecido ou conhecido, colocando, como foi falado pela Adriana, a opinião pessoal em detrimento do que é o espiritismo, do que o espiritismo diz. Então, a gente sempre tem que pegar a doutrina, estudar a doutrina para saber se aquilo que a pessoa está falando, se aquilo que está sendo falado aqui hoje, isto está dentro da doutrina espírita. Nós estamos aqui no estudo sistematizado da doutrina espírita. Não é? Não pode ser um espiritualismo. Então, nós temos que ter esse discernimento de estudar e verificar. E se acontecer de alguma coisa aqui for colocada, em qualquer época, em qualquer momento, algo que esteja de acordo, a gente tem que ratificar e até ser colocado por vocês. Muitas vezes nós podemos fazer alguma colocação que não represente, embora a gente esteja bem atento, mas somos pessoas imperfeitas, né? Quer não ser entendido tão bem assim. Então, é preciso que a gente compreenda bem isso. Não eleja médium, né? Como está no tema de hoje, né, Adriana? Exatamente. Fazendo o que Kardec falou. Muitas vezes nós elegemos, foi fulano que recebeu, não, então fulano não está acima. Tudo bem, não está. Então, nós temos que estar muito atentos, seja onde for, com essa questão de mensagem mediúnica. Se foi de A, ou foi de B, ou foi de C, não interessa. Nós temos que ver, pensar, analisar e ver exatamente, não o nome, mas a essência. Na semana passada, nós colocamos aqui na parte da obra, Kardec colocou isso. Ele não citou o nome dos médiuns. Não consta o nome de nenhum médium, nenhuma obra básica. Porque ele sabia que isso não ia aumentar o valor da obra. Pelo contrário, ia trazer prejuízos à obra. As pessoas envolvidas. Bem lembrado. Então, nós temos que tomar muito cuidado.
Nós Valéria? de usar os médiums. Médiums são pessoas normais, com problemas, dificuldades, traumas, desequilíbrios. Não conheço nenhum médium que não seja assim. Todos eles são. Eu me coloco como uma. E às vezes o médium é assediado, né, Valéria? Pelas pessoas do mundo que incentivam, sem querer, né? A pessoa não quer fazer mal, eu não acredito que a pessoa queira fazer mal, mas incentiva a vaidade do médium, né? Então ele cada vez mais, tadinho, ele fica se sentindo naquela posição de ter que corresponder àquilo. Então, às vezes tem mensagem que diz que foi fulano que psicografou, será que foi ele mesmo? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Fiquei impressionada ontem que eu estava vendo no livro dos médios, uma parte lá falando sobre as fraudes, né? No capítulo 27, eu acho. Aí o Kardec vai conduzindo as perguntas, ele deixa... A gente fica assim, Kardec para de perguntar a mesma coisa de forma diferente. Aí o Espírito diz para ele, esse orientador, meu filho, a melhor forma da gente viver é fazer o bem. Faze o bem e está tudo bem. Não interessa se você tem essa... Isso aí é o que estou falando, que não interessa, tá? O Espírito diz, preocupa-te em fazer o bem, e o bem vai aparecer. Aí eu digo, né? Então não importa se você é muçulmano, se você é isso, a Índia é reencarnacionista, veja as castas lá, veja como é tratada a mulher lá na Índia, é uma tristeza, é um horror. Separação. É muito triste. Então, qual é a religião que a gente já falou aqui? O amor. A religião é o bem. Então, assim, o Kardec vai conduzindo o espírito, assim, eu falei, meu Deus, ele está fazendo a mesma pergunta e o espírito está vendo que ele estava aí, ele falou assim, meu filho, resumo da ópera. Faze o bem e passa, né? Faz o bem, então não interessa, vê se aquela mensagem que você está recebendo, ela diz coisas boas, que é o que a Valéria acabou de falar. Então a gente tem que ter muito cuidado, e rótulo, não é, gente? Quando a gente morrer, a gente vai ser o quê? Voltar a ser o que a gente é, espírito. Jesus nunca foi, ele sempre esteve aqui com a gente. Nunca ele foi, não acredito nisso. A gente não sente Jesus aqui agora, nessa dor que nossa humanidade está passando, mas ele está do nosso lado ali, segurando a nossa mão, é necessário isso. Então, é só isso que eu queria falar, que eu fiquei impressionada que o espírito, Kardec vai fazendo um monte de perguntas, aí depois eu falei, o que esse espírito vai responder agora? Que ele nem identifica, ele só diz que as respostas são dadas pelo espírito, que às vezes no livro dos médios ele identifica que é Erasto, que é São Luís, enfim. Aí o espírito falou, meu filho, faz o bem, entendeu? Você faz o bem. Essa é a religião, essa é a mensagem boa, essas nossas ações. Gente, é o resumo, né? Só isso que eu queria falar. Muito boa reunião, maravilhosa. Agora eu até esqueci onde que eu disse. Eu acho que a gente tem que... Quando a Fátima falou da questão do médico, a gente pensa assim, a pessoa não faz por mal. Vamos ser sinceros. Você acha, assim, a gente percebe que sabe, eu tenho uma resistência com esse negócio da pessoa voluntariamente fazer o mal, mas é verdade, aqui é o mundo é de prova e expiação, né? Não faz mal. Porque quando a gente vem, a gente faz mal. Se você é um médium que está incluído dentro da doutrina espírita, você tem a obrigação de estudar. Você tem a obrigação de estudar para você saber que tipo de espírito você está recebendo, com quem você está sintonizando. Para saber com quem a gente sintoniza, a gente precisa se conhecer os nossos pensamentos, a nossa orientação moral. E às vezes a gente passa uma coisa muito benévola para as pessoas. Eu sou muito boazinha, estou sempre ali, me dedicando, fazendo pelo próximo, tá? E aqui dentro, o que você está fazendo por você? Porque quando a gente se for para melhor ou pior, nós vamos saber na hora, né, Adriana? Nós vamos ter que dar conta, não é da vida do João nem da Maria, não, é nossa vida. O que você fez? Quando eu coloquei na tua vida aquele filho, aquele marido, aquele irmão,
É aí que nós vamos ter que dar conta. Não é porque o outro ensaiou, o outro é orgulhoso, o outro... Não, é tudo nós. Se você veio com uma faculdade mediúnica a ser trabalhada para o seu benefício, você tem a obrigação de estudar, conhecer essa doutrina e fazer o melhor que você pode. Ela foi te oferecida para que você pudesse caminhar mais rápido. Deixando para trás os males que você cometeu no passado. Médium que eu digo, ostensivo. Que ouve, que vê. Então, nós temos que tratar da nossa moral. Da nossa moral. Não podemos dizer que fomos enganados. Embora, como somos pessoas imperfeitas, somos enganados. Nós somos várias vezes. Então, quando somos humildes, nós reconhecemos. Não valorizamos tanto aquilo que vem do outro mundo, do outro lado da vida, mas valorizamos mais aquilo que estamos aprendendo e estamos realizando. Não é, Adriana? Esse tema minha, porque a gente ainda vê muito isso dentro da casa espírita. Médiuns sendo endeusados, como se fossem espíritos evoluídos, puros. Estão aqui fazendo um favor. E tudo que vem deles é perfeito. Não é, gente. Não é. Não se enganem. Não é. Valéria. Aliás, costumam dizer que são os piores, né? Valéria. Quem mais está cheio de problema precisando ajudar. Para ver se dá um up. Exatamente. Você me fez lembrar a Dona Maria da Glória. Ela, uma vez conversando comigo, eu trabalhava na distribuição de fichas. E nem sempre as pessoas são agradáveis em certas situações. E ela falava assim, minha filha, o centro espírita é um hospital. E os que precisam mais de tratamento são os médiuns. Eles não estão aqui à toa, eles estão para servir, mas também eles estão em tratamento. Sem dúvida. Ela era uma educadora, né? Entendi. Com certeza. Aprendi muito com ela. Saudades. Não só ouvindo, né? Mas vendo. Hã? Aprendi não só ouvindo, mas vendo. Vendo. Né? Agora, o que você falou, isso de endeusar médiuns, eu já vi quantas vezes na cabana a pessoa se negar a entrar na hora do passe, não, porque já sentaram na cadeira do fulano, eu vou na próxima, como se tomar passe só com fulano ou só com ciclano é que dá jeito, quando a gente sabe que é todo um trabalho da corrente em si, né? Não especificamente daquele médium. E eu já vi isso várias vezes. Mas o importante é que a gente tenha a oportunidade de aproveitar para educar as pessoas nesse momento. Quando eu ouço esse tipo de coisa, já ouvi várias vezes, eu sempre procurei falar para a pessoa, não na hora, né? Porque na hora, às vezes, não dá, né? Mas no momento atrasado, no momento adequado, chegar e dizer assim, olha, isso aí... Porque muitas vezes aquele médico que é usado, ele próprio não fala porque ele gosta. Ele gosta que as pessoas pensem nele, que tem o maior poder em dar o passe. O passe que vem dele, a mensagem que vem através dele, é aquela mensagem que vai trazer a pacificação, que vai botar você nas alturas, né? E as pessoas, com isso, a gente demonstra, cada um de nós que está nessa situação, que a nossa irmã mostra para nós, né? Então, está numa situação difícil. Porque nós, como pessoas que estamos em trabalho dentro da seara espírita, nós temos a obrigação de estudar, de conhecer, para poder dar.
Porque aquele que não sabe como fazer uma coisa não tem condição de fazê-la. Vai fazer errado. Quem não sabe ajudar, não ajuda. É como alguém que vem com um problema médico, um problema de saúde, eu querer ajudar, já que eu não sou médica. Não, como eu vou orientar? Não é? Eu posso fazer um mal àquela pessoa. Ela faça determinada coisa que ela vai melhorar. Eu posso trazer até prejuízo para a saúde daquela pessoa. A gente precisa aprender o que a gente precisa aprender. E quando a gente aprende de fato, a gente fica humilde, porque a gente percebe que a gente não sabe nada. Porque aquilo que a gente está aprendendo é tão pouco dentro daquilo que a gente tem que se acostumar para ser, que a gente fica humilde. E não é muito isso que a gente quer, né? Aí a gente vai falar do movimento espírita, de modo geral. A gente já não pode falar de outra religião, né? Outra doutrina. A vaidade, né? A vaidade pega um monte, gente. Né? Agora, é um dos maiores perigos nossos, né? A vaidade. Estamos chegando no final, Adriana. Falamos bastante, a aula foi bem proveitosa, hein? Para mim foi. Fala aí suas últimas palavras para a gente. Eu? As suas últimas palavras do dia, da tarde de hoje, da noite de hoje. Eu falei tanto. Gente, olha, nós vamos dar, a partir da semana que vem, nós vamos dar oficialmente início ao estudo do Evangelho. Então, assim, eu acho que essa introdução toda da semana passada e de hoje, isso não é só porque não é pro forma, porque faz parte do livro que a gente vai estudar. É porque devem ser lembradas o tempo todo. A cada capítulo que a gente estudar, a gente tem que lembrar disso que a gente viu antes. Kardec sempre bota, assim como tem lá os prolegômenos no livro dos Espíritos, tem a introdução do livro, ele sempre bota um início que é assim, deixa eu preparar vocês para agora dar o que eu quero. Então, esse preparo prévio é importantíssimo. Então, que a gente tenha sempre façamos sempre uso da razão, do discernimento, do bom senso, que a gente nunca esqueça o que a gente estudou até o ano passado no Livro dos Espíritos. Se tiver dúvida, pergunta ao outro, ou vai ler no livro. E esse grupo que a Valéria está sugerindo, de repente, pode até servir para isso mesmo. Olha, eu recebi essa mensagem aqui, o que vocês acham? Para discutir em cima da doutrina. Olha, eu acho que não procede, porque aqui está dizendo isso, e na questão tal do Livro dos Espíritos fala isso. Eu acho que isso vai ser muito, não é útil, mas muito engrandecedor, entendeu? Vai contribuir muito. Porque a gente não fica aqui estudando só porque não tem nada para fazer, eu vou fazer o ESD. Não, entendeu? A gente tem um objetivo aqui. Então, se a gente quer querendo aprender para mudar um pouco, né? Pelo menos um passinho nessa encarnação, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que é dito aqui, tirar todas as dúvidas, não ficar com vergonha, porque aqui é para isso, entendeu? Até mesmo de trazer situações, obviamente, sem citar nomes nem nada, mas assim, para a gente questionar isso em cima da doutrina mesmo. Entendeu? Como eu falei, de situações do dia a dia, hoje eu acho que eu não agi legal, porque eu não sei o quê, enfim, entendeu? Uma coisa bem assim, quase que uma terapia em grupo, né? Doutrinária. Eu acho que é isso que importa, a gente está aqui para isso. Para aprender. Aprender e vivenciar, né? Porque chega de ficar só aprendendo e não botar em prática. Isso aí. Muito boa aula de hoje. Nós vamos acabar mais cedo, já passamos 2 minutos do nosso horário hoje. Mas é natural, eu também peguei uns minutos antes, né? Então, nós agradecemos a que tivemos, rogando a Deus que possa trazer a racionalidade, que quiserem unindo este maior, amar, ficar, que sem
dor de tentar todas as formas. Desenhem formas. Já de força, de oração, de prece, mensagem, de fortalecimento deste ideal cristão. Movendo a nossa própria alma. Cores, foi aquele a nossa semana seja Não ouvi nada. Não estou ouvindo nada, Valéria. O som está muito ruim, Valéria. Parece Não que estou tem ouvindo nada, não coisa. ouvi nada. Não deu Parece para que ouvir. ninguém ouviu nada. Não tem problema, a gente orou. Doroti, você É, de semana passada, a gente não ouviu. semana que vem, eu vou ver, não sei, alguma coisa. é o vento. Tem algum vento aí perto de você, Valéria? Não. Picotou, eu botei aqui o fone, mas mesmo com o fone não deu. Mas tá tudo bem. O importante é que o estudo foi dado, eu acho que temos um recado, é um recado para tudo isso. Meu Deus. Vou procurar ver o que é. Escuta no finalzinho. Doroti, melhoras para você, querida. Obrigada, gente. Tá boa logo. Jorge, tchau. TT. Boa noite a todos, boa noite. Boa semana. Boa noite, Fátima. Tchau, boa noite. Melhoras aí, Doroti. Boa noite. gente. Tchau, boa Adriano, noite. obrigado. Tchau. Adriana, até a obrigado próxima. aí.